Estado pode perder quase 100 mil empregos com o fim da concessão de benefícios fiscais. Comissão de Segurança cobra resultado de concurso da PM. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Secretários estaduais e empresários são contra o projeto de lei que suspende por 2 anos os incentivos fiscais para empresas sediadas ou que venham a se instalar no estado. De acordo com a Firjan, o Rio pode perder quase 100 mil postos de trabalho com a medida. Os dados foram apresentados em uma reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O governo do Rio deixou de arrecadar 9 bilhões e 300 milhões de reais em 2015 com a concessão de incentivos fiscais. Os dados da Secretaria de Estado de Fazenda foram apresentados no relatório do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o representante da Secretaria de Fazenda, apesar do déficit, o valor não justifica bloquear benefícios fiscais para as empresas. É um número grande? Sim, é um número muito grande. Só que a gente tem que ver quais são as contrapartidas. A gente já teve alguns números que foram apresentados aqui, que dentre as empresas que a gente analisou, né, que representam mais de 70% da arrecadação, a gente tem um crescimento bastante expressivo do volume total de empregos, ou seja, demonstra que há contrapartidas positivas nesse processo de incentivo que foi favorável para o Estado, inclusive para não estar num momento mais profundo, mais deprimido do que se encontra agora. O projeto de lei em discussão na Alerj recebeu 49 emendas e é uma medida para tentar reduzir a dívida do governo, que já declarou o estado de calamidade pública. A proposta foi assinada pelos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Bruno Dauaire. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Capucci, afirmou que é contrário ao projeto de lei e que os incentivos fiscais são fundamentais para o crescimento do Estado e que o programa é responsável pela atração de novas empresas. Nós temos que incrementar a política de incentivo, controlar, concordo perfeitamente. Não há nada que faça uma pessoa gerir bem sem controle. Sem controle você não pode saber a eficácia das suas medidas. Dizer que se o cara vem ou não vem, a gente tem que tomar uma decisão. Como é que você toma uma decisão? Você tem possibilidade, mas com 95% de possibilidade, eu te garanto que o cara não vem sem incentivo fiscal. Você imagina uma coisa que representa 19% a 20% do faturamento dele. Você acha que ele deixaria? Não é tão grande quanto nenhuma outra margem. Então, por não pensar que incentivo fiscal vai trazer o cara para cá, para mim é um raciocínio totalmente fora da realidade. O representante da Firjan apresentou um estudo que mostra prejuízos com a retirada dos incentivos. De acordo com ele, aumentará o desemprego, haverá queda da arrecadação de ICMS e 51 municípios serão afetados. Qual é a posição do Rio de Janeiro em relação aos outros estados dentro da questão do incentivo? E mostrou claramente que nós não estamos sendo tão audaciosos como se pensa. Então, na verdade, nós temos outros problemas. A gente entende que o que foi sugerido como uma questão de transparência, de clareza, a gente é inteiramente a favor desse tipo de posicionamento. O empresário, ele coloca em risco muita coisa. Então, quando ele vai fazer a decisão de um investimento, ele precisa estar minimizando o máximo esses riscos. Os benefícios trazem em si um resultado dentro da estrutura social, seja na arrecadação, seja na condução de novos empregos. O deputado Luiz Paulo, um dos autores do projeto, explicou que não é contra os incentivos fiscais, mas que é preciso um controle maior do governo com os benefícios concedidos. Esse é um tema que precisa cada vez mais ser aprofundado, porque você jamais conhece, para cada incentivo fiscal, quantos empregos ele gera de fato e, no tempo, qual é o gradiente de crescimento do ICMS. Então, a nossa sugestão ao presidente da Casa vai ser com que ele convoque uma reunião do Colégio de Líderes para que a gente faça um debate para ver se o projeto volta à pauta
com as 49 emendas, e eu já tenho um substitutivo pronto, ou se nós devemos aprofundar cada vez mais essa discussão. A Comissão de Segurança da Alerj vai se reunir com a Procuradoria-Geral do Estado e com o Ministério Público. O objetivo é encontrar uma saída para o impasse entre a Polícia Militar e a Exatos, empresa responsável pelo concurso da PM de 2014. Até hoje, a empresa não entregou a lista de classificação e o resultado dos exames dos candidatos aprovados. Das 6.000 vagas disponíveis, só 1.334 candidatos obtiveram resultados e estão matriculados no curso de formação da PM. Os candidatos aprovados querem saber quais foram os critérios usados para a convocação. Eles disseram que a falta de transparência no processo tem gerado grande transtorno. Infelizmente, nossas vidas ficam paradas. Eu não posso viajar, eu não posso sair do estado, até sair uma classificação e uma resposta por parte da empresa. Infelizmente, nós estamos parados, muitos foram postos para fora da comunidade devido à pesquisa que fazem no local. Muitos tiveram que sair do local onde morava, porque já faz mais de um ano que isso foi realizado. E até então pensam que já estão exercendo a função, a pessoa também não tem possibilidade de sair e fica correndo risco de vidas. A PM justificou. Disse que a empresa não cumpriu as regras estabelecidas no contrato e que quer receber um aditivo pelos serviços que são cobertos pelo acordo contratual. Ainda de acordo com o coronel Basílio, todas as medidas administrativas já foram tomadas, mas a empresa insiste em não entregar o resultado dos outros exames realizados e a classificação geral. Quanto ao que foi colocado aqui, nós junto com a Comissão de Segurança, o Ministério Público, vamos tentar, junto com a PGE, pressionar por vias legais para que a empresa possa fazer a entrega dos resultados e assim a gente terminar esse processo junto e poder fazer a comprovação dos candidatos. A comissão vai acionar a Justiça para resolver o impasse. Me parece que o problema é muito mais grave do que uma solução administrativa. Daí porque nós vamos, a comissão, procurar o Ministério Público e também procurar a PGE para que essa empresa seja instada a apresentar os resultados dos exames médicos para que seja concluído o concurso. Uma proposta em discussão na Alerj pode garantir que as equipes do Programa de Saúde da Família tenham um psicólogo. O assunto foi debatido durante a audiência pública nesta quarta-feira. No encontro, o deputado Geraldo Pudim fez um desabafo e disse que sofre com a síndrome do pânico. Após a experiência pessoal, o parlamentar quer garantir que todo cidadão tenha acesso ao tratamento com psicólogo. O deputado defendeu ainda a diminuição do uso de medicamentos para doenças psiquiátricas. Eu sou uma experiência viva da importância do profissional psicólogo e da universalização desse acesso, porque eu como portador de síndrome de pânico, tive a oportunidade de primeiro procurar um psiquiatra, e imaginando que a questão minha estivesse relacionada à psiquiatria e comecei a fazer um tratamento realmente com medicamentos, E aí nesse tratamento com medicamento era como se fosse uma mola. Eu impulsionava os sintomas que eu tinha e se eu tirasse o medicamento, os sintomas voltavam. E eu percebi que havia uma necessidade de um tratamento com um profissional psicólogo. E através desse tratamento, junto com o psiquiatra, com o psicólogo, eu consegui equacionar isso, conviver com o problema e hoje dominar esse problema. Esse psicólogo destacou a importância de um terapeuta no programa de saúde familiar. Ter um psicólogo na equipe de saúde da família, ter um psicólogo em todos os locais, previne, protege, promove saúde, previne doenças, faz com que as pessoas vivam mais e vivam melhor. Nós sabemos que muitas patologias hoje, quando nós temos um ambiente médico, elas não têm um agente causal etiológico, os agentes são outros. É o homem em relação ao seu trabalho, é o homem em relação à sociedade. As pessoas interagem entre si. Então, ter um psicólogo nessa sociedade, que nós sabemos que hoje as pessoas passam por dificuldades externas, sempre são dificuldades internas em algum momento. Então o psicólogo ele consegue atuar mediando e até prevenindo mesmo esses agravos à saúde. Segundo o levantamento do Lenad, o Brasil representa 20% do consumo mundial de crack. 2.600.000 brasileiros já utilizaram a droga, pelo menos uma vez na vida.
Os adolescentes que já experimentaram o crack chegam a 150 mil, o que equivale a 1%. É difícil que alguém que não tenha um vínculo com você lhe diga que está usando, ou a mãe daquela criança chegue para você e diga que está com esse problema na casa dela. Se você tem um psicólogo que está ali no seu bairro sempre, que frequenta a sua casa te visitando, você vai se abrir com ele e ele realmente vai poder te estender a mão e você vai dar a sua mão com confiança, porque é uma pessoa que você já conhece. Então é uma grande arma aí também para nós enfrentarmos a drogadição, que até hoje a gente sabe, nós não conseguimos avançar. E também para o diagnóstico. Um outro dado alarmante é quando o assunto tratado é o álcool. Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostra que entre as mulheres o consumo aumentou, pulou de 29% para 39%. Hoje as mulheres fumam mais e bebem mais do que os homens. Então essa análise também tem que ser feita. Por que disso? Essa sobrecarga da mulher com tripla jornada e ela acaba se refugiando ali no álcool. O que a gente vê também é um grande índice de depressão em mulheres. Então isso tem que ser analisado. O deputado Geraldo Pudim apresentou projeto para incluir psicólogos no programa de saúde da família. A ideia é prevenir e reduzir os custos para o Estado e municípios. A gente quer que isso seja efetivamente incluído agora através desse nosso projeto, para que a gente possa, no estado do Rio de Janeiro, como vanguarda nessa discussão. Porque a gente não vê hoje, nos municípios, a questão da atenção básica, você ter o profissional psicólogo incluso no programa de saúde da família. O quão antes a gente investir na aprovação desse projeto de lei, o quão antes a gente colocar esse projeto de lei para rodar de fato, colocar esse carro para andar, dá 2 anos que você vai medir o impacto disso nas contas. 2 anos você vai ver que aquilo que você chamou hoje de investimento, em algum momento as pessoas custoso, na verdade foi uma grande economia. E a Comissão de Constituição e Justiça analisou 42 projetos de lei nesta quarta. O tempo máximo de espera para ser atendido nas lojas de operadoras de telefonia no estado deve ser de até 15 minutos em dias normais e até 30 em véspera de feriados e datas comemorativas. É o que prevê a proposta do deputado Pedro Augusto, que recebeu parecer favorável na CCJ. Já quem oferece o serviço de manobrista em casas de show, restaurantes e shopping centers pode ser obrigado a dar prioridade a pessoas com necessidades especiais, idosos, gestantes e a pessoas com crianças de colo. Essa é a proposta do deputado Jorge Felipe Neto, que recebeu parecer pela constitucionalidade. O projeto é muito simples, ele estabelece que nos serviços de manobrista, ou seja, aqueles valet parques, em shoppings, etc., sejam atendidas a ordem de prioridade já estabelecidos em outras leis. Estamos falando dos idosos, gestantes, com filho recém-nascido, mulheres com filho recém-nascido, pais com filho recém-nascido, que sejam atendidos por esses manobristas, eles tenham preferência na ordem de recepção do seu carro. A legislação, ela não abarcou o serviço de manobrista, então a gente está sendo bem específico, bem claro, para garantir o direito preferencial destas pessoas no serviço. O projeto de lei dos deputados Edson Albertassi e Pedro Fernandes quer aumentar o número de pilotos para helicópteros da Polícia Civil. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. Já a proposta que obriga as instituições financeiras a emitirem gratuitamente a segunda via do extrato bancário, no período de até 5 anos após o encerramento da conta corrente, também recebeu parecer favorável da comissão. O projeto de lei é de autoria do deputado Farid Abrão. Você, quando encerra uma conta, aquele banco não é mais obrigado a te emitir nenhum tipo de extrato, o que permite fraudes. Fraude, simplesmente. Então o projeto do deputado Farid procura impedir que essas fraudes aconteçam, determinando que os bancos, 5 anos após do encerramento da conta, ele ainda seja obrigado a emitir o extrato daquela conta bancária, ou seja, ele ainda guarde os registros daquela conta para que as pessoas vejam se, enfim, houve algum erro bancário ou não houve algum erro bancário. A Lotérgia pode ter que pagar os salários de aposentados e pensionistas. Confira como foram as votações no plenário da Alerj. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Samuel Malafaia,
Dionísio Lins e Jorge Pisciani, presidente da casa, que determina que as pessoas feridas em acidentes de trânsito que tenham plano de saúde sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros para hospitais conveniados. Se no momento do socorro não for possível identificar se o paciente tem plano de saúde, ele poderá ser transferido do hospital público assim que tiver condições clínicas. A proposta segue para a sanção ou veto do governador. Essa é uma lei para arrumar esse setor, né? Porque o que acontece é o seguinte, toda vez que uma pessoa que tem plano de saúde vai para o hospital público, está tirando a vaga de uma pessoa da emergência. Isso é uma covardia, porque a pessoa que pode pagar tem que ser atendida no hospital particular. E é uma malandragem, vamos dizer, entre aspas, do hospital particular de não dar a cobertura necessária para uma pessoa que tem um plano caríssimo. Também foram analisadas as emendas ao projeto dos deputados Edson Albertassi, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, Flávio Serafini e Jorge Felipe Neto, que altera a lei que trata do quadro de pessoal de apoio das secretarias de Educação e Cultura. O objetivo é atender a uma reivindicação antiga dos profissionais, reduzindo a carga horária de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A jornada já é de 30 horas, mas sempre causou uma intranquilidade aos servidores nas mudanças de governo, porque é um decreto que poderia ser mudado a qualquer momento, de acordo com o desejo do chefe do Executivo. Então, transformar esse decreto numa garantia de lei votado aqui na Assembleia, depois de um amplo acordo com o Poder Executivo, acho que é um resultado positivo para todos e, como você disse, ajuda a distensionar esse movimento de paralisação dos educadores do Rio de Janeiro. Esperamos que esse passo dado pela Assembleia hoje vá na direção de equacionarmos aí a greve que já se arrasta há mais de 100 dias. Já o deputado André Lazzaroni quer garantir a preferência de embarque em elevadores para pessoas com deficiência, gestantes, idosos e pessoas com crianças de colo. O descumprimento da regra poderá resultar em multa para o estabelecimento. A proposta aprovada precisa passar pela análise do governador. A ex-deputada Tânia Rodrigues quer garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual às repartições públicas. A ideia é que sejam instaladas placas em braille identificando os setores. O poder público terá 6 meses para se adequar à nova regra. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Os estabelecimentos que utilizarem a distribuição de senha para o atendimento aos clientes serão obrigados a ter avisos sonoros. O objetivo é garantir o melhor atendimento às pessoas com deficiência visual. A matéria do deputado Nivaldo Mulim recebeu uma emenda e retornou às comissões. Não só banco, mas também órgãos públicos, que a pessoa tem que estar ali acompanhada e vigiando, né, e verificando o número da senha. Então, esse aparelho sonoro agora vai evitar com que as pessoas passem constrangimento, as pessoas com deficiência visual. O deputado doutor Julianelli quer criar um selo chamado Sangue Bom para estimular as universidades a promover a doação de sangue entre os estudantes. O selo será emitido pelo Hemorrio. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Um projeto que concede um selo Sangue Bom para as universidades que estimularem, fizerem campanhas com seus alunos no sentido de substituir o trote por uma coisa mais saudável, que é a doação de sangue. A propaganda na televisão mostra que 1 em cada 3 pessoas tem uma chance enorme de precisar de transfusão de sangue uma vez na vida. Esse é um problema seríssimo nos hospitais. É lógico que tem pessoas que são contra o trote, mas eu entendo que o trote exercido dessa maneira cidadã, ele vem em benefício de toda a sociedade. E é uma maneira do estudante começar a participar do contexto da sociedade onde ele vai trabalhar, depois de formado. Também foi analisado o projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que altera a lei que criou o Fundo Único de Previdência Social. Os parlamentares querem incluir novas receitas ao fundo. A ideia é que parte da arrecadação sobre a venda de bilhetes da Loterge seja destinado para o pagamento de aposentados e pensionistas da instituição. A proposta aprovada segue para a análise do governador. Se a Loterge é autossuficiente, ela é superavitária, é justo que ela, além de pagar a sua folha de ativos,
pague a de nativo e pensionistas. É o mesmo princípio que a gente usou para o Detran e aprovamos, e o governo que usa vendas vetou. E este princípio é um princípio que um dia os poderes constituídos vão ter que fazer. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.